Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, o Goiás inicia a participação dele no retorno do Campeonato Brasileiro, recebendo a equipe do Coritiba no estádio da Serrinha. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que é que a gente pode esperar taticamente desse jogo, falar um pouco sobre essa equipe do Coritiba, do técnico Gustavo Morínigo, e também sobre a importância matemática deste confronto para as duas equipes, retrospecto e muito mais. Vem comigo aqui no Futebol 62. Que satisfação ter a sua visita aqui no canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, já deixa aí aquele like. Se sentir vontade, comente nas nossas publicações, compartilhe com seus amigos e seus grupos. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco aqui, grande parceiro no Futebol 62, é a Viegas Printer, locação de impressoras e também de computadores. Se você precisa de impressoras, se você precisa de computadores para sua residência ou para o seu negócio, fale com a Viegas Printer que ela tem as melhores opções para você. Atendimento em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer a qualquer momento pelo 99143 7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bom, estamos na metade do campeonato, né? Agora vamos caminhar para 2 terços. Daqui 6 rodadas a gente chega a 2 terços do Campeonato Brasileiro da Série A, o que é um referencial importante, né? E a partir de agora não tem mais jogo da volta, né? Estes já serão os jogos da volta. Então os confrontos diretos, como este hoje entre Goiás e Curitiba, eles vão ganhando uma importância ainda maior. É muito nítido que no Campeonato Brasileiro a gente tem, evidentemente que não é somente neste ano, a gente tem ali os blocos, né? O bloco que briga por uma coisa, por exemplo, você tem um bloco que briga pelo título, é o bloco lá de cima, bloco de Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, o Flamengo está chegando no bloco, Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense. Você tem ali um bloco intermediário que sonha com a Libertadores, mas a maioria deles ficará na Sul-Americana. Um bloco ali de São Paulo, Botafogo, Bragantino, enfim. E você tem um bloco que o primeiro objetivo é fugir da zona do rebaixamento. Alguns destes vão conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Goiás e Coritiba estão neste bloco, né? As duas equipes hoje têm a mesma pontuação, Curitiba ganha do Goiás nos critérios de desempate, mas são equipes cuja missão inicial é fugir do rebaixamento. Os dois times fizeram a mesma trajetória, estão chegando à Série A neste momento, foram bem sucedidos na Série B do ano passado. O Goiás subiu na. Até o Curitiba ficou muito tempo à frente, né, inclusive liderando o campeonato, depois perdeu a liderança e terminou até atrás do Goiás na reta final. Mas as duas equipes em situações financeiras parecidas, com poder financeiro não muito distante um do outro, são equipes aí, elas adotaram modelos diferentes de time. O Goiás optou mais por jogadores desconhecidos no mercado, o Curitiba optou por jogadores experientes, mas já em processo de decadência da carreira, né? O Henrique, Luciano Castan, Egídio, Léo Gamalho, são todos jogadores. Já o Léo Gamalho talvez não, mas os outros já numa linha descendente na carreira. Então são propostas diferentes, mas que têm dado resultados parecidos. Com exceção ali do início do campeonato que o Curitiba foi lá em cima da tabela, né? Deu até alguns uma falsa impressão de que poderia ficar por lá, mas logo no sacudir da peneira, o Curitiba e o Goiás se alinharam em posições próximas e a tendência é que eles caminhem dessa maneira ao longo da competição. Vamos pegar aqui o serviço do jogo.
Aí está Goiás e Coritiba, Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. O jogo acontece neste sábado, dia 30 de julho, às 16 horas e 30 minutos, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Os ingressos, R$ 40 no tobogã e no espaço família, R$ 50 nas cadeiras e no setor de visitantes. O torcedor que estiver com a camisa do Goiás, nos espaços destinados à torcida do Goiás, paga meia entrada. Para a torcida do Curitiba, a opção apenas de carteirinha de estudante. O retrospecto entre as duas equipes, que sempre foi equilibrado, ele mostra aí 42 jogos, com 13 vitórias do Goiás, 15 vitórias do Curitiba e 14 empates. 51 gols esmeraldinos, 59 gols coxa branca. Os dados são do futeboldegoias.com.br. Para o jogo de hoje, Wagner do Nascimento não é um árbitro que me agrada muito. Não falo que ele vai chegar aqui e prejudicar este ou aquele, mas eu não gosto do perfil de arbitragem do Wagner, né? Os auxiliares Rodrigo Figueiredo e o Thiago Correia, e no VAR o Rodrigo Guarizo, ele é de São Paulo, os outros três são do Rio de Janeiro. Quem é o Rodrigo Guarizo? É o mesmo árbitro que estava no VAR no Goiás e Fluminense, jogo que gerou muita reclamação por parte da equipe alviverde por conta de uma bola que pegou na mão do lateral direito Samuel Xavier. A CBF às vezes ela ela poderia ser mais cuidadosa, né, em algumas escolhas. Não estou falando que o Guariz vai chegar aqui hoje e vai errar, vai prejudicar um dos times. Mas por que é que você vai repetir um árbitro do VAR que há 2 rodadas, na última vez que o Goiás jogou em casa, ele, ele foi muito criticado? Por que é que você não pega um outro cara sem nenhum envolvimento? Sabe? Pega outro cara, põe o cara em outro jogo, põe outro árbitro neste jogo. E faça isso não só em relação ao Goiás, aos times goianos, mas em relação a qualquer time. Sabe? Para que ficar buscando desgaste? Né? Isso aqui é escala mal feita. Isso aqui tem nome, escala mal feita, escala feita sem atentar aos detalhes. Me parece que não é. O escalar se torna apenas um ato de distribuir árbitros de maneira aleatória. Então, não gostei da escolha por esse motivo, né? Você buscar colocar um árbitro, trazer para ele uma pressão completamente desnecessária. Bom, vamos falar dos times. O técnico Jair Ventura tem 3 desfalques para esse jogo de logo mais. Luan Dias e Felipe Bastos estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. E o Matheus Salles, que é um jogador do Coritiba emprestado ao Goiás, não pode atuar por força de contrato. Então vamos conferir qual deve ser o Goiás para esse jogo das 4h30 da tarde. A tendência é que o técnico Jair Ventura utilize Nicolas e Pedro Raul lá na frente. E aí o Goiás se forma com Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo voltando à equipe e o Sávio, Dieguinho e Caio Vinícius substituindo o Matheus Salles, Dadá e Vinícius, Nicolas e Pedro Raul. Às vezes se vê essa equipe muito audaciosa, né, em um 4-4-2, dois centroavantes, 4 atacantes, mas defensivamente, que tende a ser a preocupação em relação a esse time, ele é a mesma forma de você marcar num 4-2-3-1 que o Goiás marcou na última rodada, por exemplo, contra o São Paulo. O Goiás atuava num 4-2-3-1, marcava num 4-4-2. Não muda nada em relação a isso. O que eu acho temerário nessa formação, defensivamente falando, é que o Goiás utilizará Dadá e Vinícius pelos lados para recompor a segunda linha de marcação. Os dois jogadores têm muitas dificuldades nisso. Eles não estão entre aqueles ponteiros, entre aqueles atacantes que conseguem ser eficientes também no momento defensivo. Nem o Dadá, nem o Vinícius têm isso. O Vinícius é ainda mais frágil neste quesito que o Dadá. Normalmente não acompanha o lateral até o fim, para no meio do caminho, deixa criar superioridade numérica sobre o lateral, no caso o Sávio, e isso muitas das vezes complica a marcação. Mas aí é uma questão técnica, né? Não é uma questão do sistema de marcação, pois os dois ponteiros marcar pelos lados é algo já muito habitual no futebol
há muito tempo. Por outro lado, ofensivamente, o Goiás ganha muito. 2 homens de área, naquelas ligações diretas, que é o modelo de jogo do Goiás. Todo momento você vai passar a ter 2 referências ao invés de uma. Nas jogadas criadas pelos lados, que o Goiás busca bastante esse tipo de jogada, você tem pelo menos 2 homens referenciais dentro da grande área. Então tem as vantagens e tem as desvantagens de adotar essa formação diante do Coritiba. Agora vamos ao coxa branca do técnico Gustavo Morínigo, ele que deve jogar com Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castanho e Egídio, uma defesa muito experiente, né? Talvez pudesse até ser menos experiente nesse campeonato. Os volantes ali, o William Farias e o Bruno Gomes ou o Val. Bruno Gomes, vocês vão se lembrar dele, é um jogador que atuando pelo Vasco, ele foi expulso aqui na Serrinha com 2 minutos do primeiro tempo. Um campeonato brasileiro da Série B, né? O Goiás ganhou 1-0 jogo do Vasco e o Bruno Gomes foi expulso nos primeiros minutos do primeiro tempo. Ou o Val, gosto do Val, sabe? Eu não teria essa dúvida aí não, mas eu gosto muito do Val, fez uma Série B muito boa pelo Curitiba no ano passado. E Farias é um volante pegador, né? O famoso cão de guarda. Uma linha de 3 interessante, com Aleph Manga, que no Curitiba atua pelo lado direito, o Regis e o Igor Paixão, que é o grande referencial técnico dessa equipe. E lá na frente, o oportunista Léo Gamalho, que o torcedor alviverde conhece bem, pois já defendeu o time esmeraldino, Curitiba no 4-2-3-1 do técnico paraguaio, o Gustavo Morínigo. Esse time é um time que busca muitos lados de campo para pôr essa bola na área. Foi assim na Série B, é assim na Série A. É uma característica do futebol paraguaio que o Gustavo traz para o Brasil. Teve muito sucesso no início da Série B, pode ver que o Curitiba no ano passado sobrou na Série B. A partir do momento que as equipes começaram a pegar, o Curitiba teve mais dificuldades na reta final. Na Série A, o mesmo processo. O Curitiba também começa muito forte a Série A, mas a partir do momento que os adversários vão encaixando a marcação, conhecendo as virtudes, né, do trabalho do Gustavo, começa-se a se defender menor e o rendimento do Curitiba também vai caindo, até porque não tem grandes referenciais técnicos, tem um ou outro, como é praxe nessas equipes que fazem parte desse escalão que luta contra o rebaixamento. Então os pontos vão ficando mais raros, né? Curitiba até a última rodada estava na zona do rebaixamento, mas conseguiu sair ao vencer um confronto direto contra o Cuiabá. Inclusive, Curitiba não vinha bem no jogo, né? Assisti esse jogo na segunda-feira e o Aleph Manga, numa jogada reboteada dentro da área, ele faz o gol. Depois o Curitiba se defende bem e conquista a vitória. O que a gente pode esperar taticamente desse duelo, né? O Goiás é o time que tem menos posse de bola, mas o Coritiba também está entre as equipes que tem pouca posse de bola, né? O Coritiba é o 15º, 16º nesse quesito. Ele está à frente ali de Goiás, Atlético Paranaense, América e Juventude, né? Eu acho que é isso mesmo a lista. Então o Coritiba também está entre as equipes que tem menos posse de bola. O, o Coritiba e o Goiás em termos ofensivos, os ataques de Goiás e Coritiba são ataques próximos. O Coritiba tem um gol a mais do que o Goiás. Defensivamente, o Coritiba é mais frágil do que o Goiás. O Coritiba tem a segunda pior defesa do campeonato. Então, eu penso que taticamente o Goiás deve ter um pouco mais de posse de bola hoje do que o Coritiba. Não muito. Né? A tendência de um jogo equilibrado ali na posse de bola, de uma certa disputa pelo controle do jogo, mas eu imagino que pelo menos enquanto o jogo estiver empatado, a tendência do Goiás sair um pouquinho mais para o jogo que a equipe do Coritiba. Por jogar em casa, pela necessidade de vencer, o Goiás já não ganha aí há 3 rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, então eu penso que isso vai... São 3 rodadas, 3 rodadas mesmo que o Goiás não vence aí pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu imagino que o Goiás vai sair um pouquinho mais para o jogo neste confronto contra o Curitiba. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque, especialmente com o Igor Paixão, e nas bolas aéreas. O Curitiba é um time perigoso nesse tipo de jogada.
Para mim o Goiás é um pouquinho favorito para esse jogo, sabe? Não é aquele favorito destacado, sobra dentro do jogo de maneira alguma. São equipes equilibradas, que, como eu citei há pouco, tendem a caminhar equilibradas até o final da competição, mas para mim, por jogar em casa, o Goiás tem um pouquinho mais de condições de vencer esse jogo contra a equipe Coxa Branca, tá bem? Era isso que eu tinha para trazer para vocês de Goiás e Coritiba aqui no Futebol 62. Hoje teremos um dia bastante movimentado aqui no canal, pois são 3 times goianos em campo. Depois do jogo eu farei um vídeo, hoje não vai ser uma live, mas vai ser um vídeo trazendo a minha opinião sobre o que foi Coritiba e Goiás, Goiás e Coritiba. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.